Boa noite, estamos entrando ao vivo para iniciarmos mais um encontro em alguns instantes. Hoje é quarta-feira, dia 21 de setembro, e como é usual, toda quarta-feira temos uma live para conversarmos sobre mosaico moderno. É um prazer enorme para mim me dedicar essa horinha 2 vezes por semana para falar sobre aquilo que eu mais adoro, que é o mosaico moderno. Então eu quero dizer que todas são muito bem-vindas a mais uma live, o mundo encantado do mosaico moderno. Nesses encontros eu mostro para você que gosta de artesanatos artísticos as peças lindas e originais que nós podemos fazer com o mosaico moderno. É uma oportunidade que eu tenho para mostrar os meus trabalhos e trabalhos de minhas alunas. E o episódio que eu escolhi para conversarmos um pouco hoje é sobre o poder de transformação do mosaico moderno. Como assim o poder de transformação? É como as mulheres se transformam depois que ela começa a fazer uma arte como o mosaico moderno. Isso aconteceu comigo, aconteceu com muitas alunas. Então, na live do último sábado, nós falamos sobre 3 benefícios que eu e muitas mulheres estamos vivenciando com esse hobby artístico. Eu estou falando, quando eu falo em hobby artísticos, no meu caso, eu estou falando do mosaico moderno. Como as técnicas dessa prática do mosaico moderno vem transformando a vida de muitas mulheres, porque elas conquistam uma certa autonomia, uma realização pessoal, tudo isso graças às técnicas do mosaico, às peças lindas e originais que nós conseguimos fazer com os recursos que nós conhecemos do mosaico moderno. E hoje eu tenho uma convidada, a minha aluna Cecília. Ela vai entrar daqui a pouco na nossa live para nos contar como o mosaico moderno entrou na sua vida e como ela se sente mosaicando. Então, daqui a pouquinho eu vou chamar a Cecília para participar. Quero falar boa noite para a Thelma, minhas alunas que estão entrando. Boa noite, Iramaia. Boa noite, Iraci. Que bom tê-las todas aqui participando de mais um encontro de Denise Mosaicos. E eu estava dizendo que daqui a pouquinho eu vou chamar a Cecília para entrar na live e ela vai mostrar as peças lindas e originais que ela tem feito em mosaico moderno. E outro dia eu estava conversando com a Terezinha, que mora em Belo Horizonte, e eu concordo plenamente quando ela diz o seguinte, quando a Terezinha me disse o seguinte, que o mosaico moderno é a arte que veio para ficar e contagiar. Então, a Terezinha disse isso para mim num bate-papo. E eu concordo plenamente que o mosaico moderno é uma arte que veio sim para ficar e contagiar. Cada pessoa que conhece isso fica muito viciada até no mosaico moderno, não quer fazer outra coisa a não ser o mosaico moderno. E a Terezinha me disse também que trabalhar com o mosaico, ela disse o seguinte, o mosaico me deixou mais calma, relaxada, e ela admira muito a cada peça que ela conclui, ela mesma fica admirada com o que ela está conseguindo fazer. E tudo isso estimulou o seu senso crítico,
para sempre melhorar a sua criação, os seus trabalhos. Então, é um conjunto de coisas que acontecem, e eu concordo com a Terezinha, pois eu passei por esse processo, essa evolução natural, esse desejo de fazer peças cada vez mais bonita e original. E quando eu olho assim, cacos de cerâmicas e louças se transformando em lindos quadros Picassiette, junto com as mulheres que começam a ser chamadas de artistas. Então, a cada quadro que você faz, as pessoas falam assim: nossa, eu não sabia que você era uma artista. Então, tudo isso acaba nos deixando muito lisonjeada. E as minhas alunas também. Então, enquanto eu vou preenchendo os espaços do desenho que eu escolhi com pastilhas, eu percebo que eu estou também preenchendo o meu ninho vazio. Porque vocês sabem, minhas filhas não moram mais no Brasil e fica um espaço depois que os filhos crescem que a gente precisa preencher de alguma forma. E o mosaico moderno me trouxe essa oportunidade de ocupar o meu tempo, preencher o meu espaço e até me aproximar delas, porque elas estão juntas comigo nessa processo de divulgação do mosaico moderno. Então eu convido você, mulher, que nunca fez artesanatos, e também aquelas que já fazem outros tipos de artesanatos, para participar dessas minhas lives e conhecer um pouco de tudo que o mosaico moderno pode nos oferecer. Eu estou aqui para ajudar e mostrar o poder que o mosaico moderno tem. E eu não estou sozinha nessa empreitada. Eu tenho a minha aluna Cecília, que eu vou convidá-la para entrar na live, se apresentar e mostrar como que o mosaico moderno mexe com a vida das pessoas e como que as pessoas ficam mais felizes, mais realizadas. As mulheres, principalmente, que estão já com a missão cumprida em relação a filhos e trabalho. Então, eu vou convidar a minha aluna Cecília para entrar na live, para ela se apresentar. Olha lá. Cecília, eu acabei de mandar um convite para você. Vamos esperar um pouquinho. Só virar agora a câmera. Isso. Boa noite, Cecília. Muito obrigada. Boa noite, Denise. Muito Boa obrigada. noite, Denise. Muito obrigada por aceitar participar de mais uma live. Para mim é uma oportunidade muito especial quando uma aluna aceita esse desafio de enfrentar a telinha, e que eu sei que não é muito fácil falar com uma câmera. Eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho da sua experiência. Queria saber se você concorda com a Terezinha, que ela disse que o mosaico moderno é uma arte que veio para ficar e contagiar. Você pode se apresentar e falar o que você acha dessa opinião da Terezinha? Bom, meu nome é Cecília Pita de Andrade Rodrigues, sou casada com Anchieta, sou mãe de 2 filhos, o Emanuel e a Luciana, tenho 2 netos, o Leonardo e o Joaquim, sou aposentada e moro em São Carlos. Muito bem. Quanto eu acredito que o mosaico moderno é a arte que veio para contagiar, né? É a primeira afirmação dela. Eu acho que é o seguinte, eu acredito que para mim foi uma escolha que, para mim, foi como que me impregnou, não só me contagiou, mas me impregnou e promoveu um ressignificado na minha vida, né? Então,
E isso, eu acho que veio de encontro com um sonho que eu tinha, né? Então, você quer saber como é que eu conheci o mosaico? De que forma eu conheci? Você já me comentou uma vez que você já tinha tido uma experiência com mosaico no passado. Como que foi essa experiência? Você chegou a fazer algum trabalho no passado antes de entrar no curso online? Sim, na realidade, eu fui levar o meu neto numa escola de arte, e lá tinha várias opções, né, várias escolhas. É uma escola assim, que ensina a pintar, ensina a mosaicar, ensina várias técnicas de pintura, e eu ia acompanhá-lo enquanto a minha filha trabalhava, e eu ficava observando. Ele foi um mês, dois, aí um dia eu vi as pessoas trabalhando com mosaico, e aí eu falei, será que eu sou capaz? Ela falou, mas vamos começar a desenhar, aprender as técnicas. Então eu aprendi a pintar, fazer um monte de coisa, e o mosaico eu fui achando que eu não era capaz de fazer. Mas aí eu resolvi me matricular de fato, foi na pandemia, no começo da pandemia, né? Aí logo seguinte teve a pandemia, que atrapalhou muita coisa, a gente não pôde fazer. Então a gente se encontrou, mas era assim, uma quantidade limitada de pessoas, aquelas coisas, e eu comecei a fazer, mas não fazia só mosaico, fazia outras coisas. E para mim eu achava muito difícil, eu falei, eu acho que eu não vou dar conta do mosaico de jeito nenhum. Né? Então foi que eu resolvi me aventurar assim mesmo, né? Então ela tinha umas ferramentas na escola que a gente usava, tal, né? Mas a gente deixava o material no ateliê para não ter que carregar todas as coisas toda semana, né? Então a gente parava o trabalho e voltava a semana seguinte, né? Aí você fica assim, meio, será que eu vou conseguir? Aí ia ter que recomeçar o trabalho, né? Então, aí, com a pandemia, aí foi melhorando a pandemia, meu neto voltou para a escola, aí ele desistiu da escola de artes, porque aí ficava complicado por causa do horário da escola dele, e eu acabei desistindo. Né? Essa foi a minha experiência, mas ficou ali aquela, como é que chama, aquela sementinha plantada lá. Eu falei, quem sabe um dia eu volto a fazer, né? E nessa época você chegou a fazer algum trabalho lá no ateliê pra gente? Menina, eu fiz, né? Assim, demorou um tempão, mas eu posso mostrar para vocês o trabalho, assim, que... deixa eu pegar aqui. Olha, ficou bem bonito, colorido, é uma borboleta. E você só fez durante aquela horinha que você ficava no ateliê. A professora Não, mas eu fiquei meses fazendo, porque como eu não tinha experiência, eu vinha, ficava lá, aí voltava, e eu não tinha todos os materiais, né, Denise? Então fiquei procurando. Aí eu fui presenteada numa loja de uma amiga do meu marido com essas micro pastilhas aqui, né? é, Aí eu falei, será? Então me deu um trabalho danado, porque é pastilha de meio centímetro. E essa mandala, acho que deve ter uns 40, 39. Então você imagina uma pessoa sem experiência fazer um negócio desse tamanho. Então eu sofri muito, mas assim, entre acertos e erros eu consegui. Parece uma borboleta, né? tá bonita, tá bem assentado, o andamento tá bem bonito no fundo, contornando a borboleta, tá bem bonito para um trabalho que você fez do lado da professora, né? Queria dizer, Do lado, aí ela ajudava, às vezes até cortava alguma coisa que a gente, com a experiência, não sabe usar as ferramentas, a gente tem medo, né, das ferramentas, parece que são coisas assim. E aqui na cidade também a gente não tinha acesso a comprar as ferramentas, né? Então a gente tinha que usar as ferramentas da professora que ela gentilmente oferecia, né? entendi.
E você comentou comigo que você já tinha tido uma experiência na juventude de design de joias. Seu pai parece que fazia joias também. Não, na realidade é a família da minha mãe. Eu acho que está no meu DNA, né? É. A família dos irmãos da minha mãe, eles trabalhavam com ouro, faziam peças em ouro. E eles eram os próprios artesãos. Além de desenhar, eles faziam. Aí, uma das viagens que eu fui para o Ceará, isso era no Juazeiro do Norte, do Padre Cícero, né, a cidade, mas eles faziam joia para o Brasil inteiro, para até grandes joalherias. Aí meu tio chegou para mim e falou se eu gostava, etc e tal, né? E aí ele mandou eu fazer um desenho, eu fiz, ele falou, você desenha bem, mas eu nunca tinha feito desenho, né? E aí ele me aconselhou primeiro a trabalhar com vendas das coisas dele, né? Mas ele falou, você continue desenhando, continue fazendo as coisas, mas é muito complicado você mexer com ouro, né? Aí eu montei uma empresa, Denise, que chamava Pepita Joias, né? Aí dessa empresa eu comercializei, mas era uma coisa assim, não muito profissional, era em casa, né? Aí depois eu comecei, na minha época, eu não sei quem é da minha época, eu gostava muita coisa em prata, aquelas coisas meio estilo indiano. Aí eu comecei, contactei com o pessoal de Minas, as pessoas que faziam, eu só desenhava, eu não executava o trabalho, eu era o design, né? Então eu comecei a fazer umas coisas e o negócio deslanchou e eu fiquei tida como design de joia, sem nunca ter feito um curso de desenho, né? E eu fiz muitas peças, trabalhei muitos anos fazendo isso, então eu fui exercitando o meu lado de desenho. Mas assim, não fiz uma escola de desenho, entendeu? Não aprendi a desenhar numa escola, né? Aí meu filho que fazia design falou, mãe, você desenha melhor que muitas colegas minhas da sala, vai em frente. Aí eu comecei a fazer, era um brinco, anéis escolares e tudo. E aí a gente se vê, né, artista, né, fazendo as coisas. Então, mas depois de eu trabalhar nisso, eu pendurei a chuteira. Me aposentei, pendurei a chuteira, né? Então foi aí. Mas eu separei umas peças aqui, rapidamente, se você quiser ver, que eu fiz. Essa aqui é uma peça que eu desenhei, que é de água marinha. Olha que linda. Muito bonita. Parabéns. Esse aqui é um brinco também de água marinha, não sei se dá para ver. Dá. Olha que bonito. Bem delicado, bem É, bordadinho. ele é vazado, né? Assim, uma peça vazada. Então, mas foi tudo assim, não era uma coisa assim profissional, né, Denise? Era uma coisa mais. Mas o negócio foi indo. Tem essa peça aqui que é feita com esmeralda e turquesa albina e pérola. Ó, aqui está a peça, Que linda. tem o brinco. Isso são peças que eu acabei ficando para mim. Quando a gente mexe com arte, a gente tem coisa da gente que a gente não passa para frente, né, Denise? Não, não. Então, aí eu fiz centenas de peças e parei. Depois me aposentei, né? Mas tudo isso estimulou a sua criatividade. Daí você deixou a sua criatividade adormecida. Guardou, guardei. Mas ela estava lá, aquela sementinha, aquele desejo de voltar a ser. Até que a Cecília, em abril de 22 desse ano, ela entrou no nosso curso do mosaico e ela está fazendo coisas lindas, originais. Agora eu entendo como que ela é assim, tão criativa para fazer as coisas. Ela, tá dando, ela faz dar de presente muito, né? Vamos fazer uma live para ela fala, ih, já dei. Você teve algum presente que você fez original e que a pessoa gostou bastante para contar para a gente? Olha, Denise, tem inclusive uma Nossa Senhora que está emprestada aqui para mim, que a minha irmã, eu fiz para ela para o aniversário dela, e tem uma bandeja que está lá no interior de Minas, então eu estou sem acesso
a bandeja, né? Então eu fiz pequenas peças, sabe? Caixinhas, essas coisas pequenas, porque a gente começa do ABC, né, Denise? Não pode fazer canto. Eu fiz um monte de coisa, assim, nem mostrei para a professora, porque eu ficava assim, ai meu Deus, eu não vou mostrar para ela, né? Ah, Então eu. você viu essa bandeja aqui, né? Ó, e você fez uma parecida para sua amiga. Foi. Conta como é, o que você mudou nas bandejas, conta como é que você fez. Eu não tenho a bandeja aqui para mostrar, mas conta o que você fez. Não, eu fiz a bandeja, as suas são redondinhas, o fundo colorido, a minha era toda as tecelinhas, as quadradinha, aqueles de Pastilhinha. dois, eu acho que 2,5, as pastilhinhas de 2,5 por 2,5 colorido, e eu fiz no centro um bule que eu tinha aqui em casa, eu olhei, né, falei, vou copiar por aqui o bule, e eu tive um pouco de dificuldade para desenhar o bule, para ficar, eu não fiz assim bonitinho como a Denise, com uma peça só. Eu peguei todas foi de azulejo, a peça do meu eu fiz de azulejo, aí eu fui cortando para fazer, porque tem a alça do bule, tem né, foi um pouco difícil. Mas para minha surpresa, Denise, quando eu fui, e vocês que estão me ouvindo todos, eu fui levar para minha amiga, ela falou, tá lindíssima, maravilhosa, isso aqui tá... Então eu fiquei emocionada, sabe, de saber que foi tão bem aceito, mas a gente tem que estudar, né? Não pode achar que sabe tudo, todo dia é um aprendizado, né, Denise? E vai aperfeiçoando a cada dia, com certeza. Eu vi essa bandeja, ela me mostrou, ela pintou de marrom, ficou muito bonita. Com certeza ela gostou bastante. Ela faz tudo com capricho. E Hum. ficou assim, como que é a sua dinâmica com a sua casa? Seu marido o meu, algumas etapas do trabalho me ajuda bastante. Com os ganchinhos, cortar. O seu marido Ah, apoiando, tá? me ajuda, principalmente as peças geométricas, né? Ele me ajuda, ele me critica assim construtivamente, mas ele me incentiva e colabora comigo. Muitas peças ele fica ali no esmeril, dando os acabamentos, entendeu? E é bom a gente ter uma pessoa que de certa forma, porque às vezes a gente tem coisa que a gente não vê, uma pessoa de fora vê melhor. Agora, ganchinhos, essas coisas todas, é por conta dele, né? Então, a gente, às vezes, no começo, que está mosaicando, a gente esquece, quando vai fazer uma peça que vai ser pendurada, tem primeiro que colocar o gancho, né? Não fazer o mosaico de colocar o gancho. Então, a primeira peça que eu fiz, eu sofri porque eu fiz a peça inteirinha e cadê o gancho? Né? Então, mas Denise, eu gostaria de agradecer publicamente, né, a Denise, porque ela me atraiu e me encantou, me desafiou, né, eu fiz um curso gratuito com a Denise, né, de uma semana, mas quando terminou a semana, quem que falou que eu conseguia largar? Aí eu realmente me apaixonei e me agarrei a essa oportunidade que eu tive para fazer o curso da Denise, onde eu aprendi todas as técnicas, todas não, porque eu não acabei ainda, ainda sou aluna, né? Mas, assim, a paciência que ela tem, o passo a passo, a gente tem em casa, você tem dúvida, vai lá e olha. Então, eu queria aqui agradecer publicamente a Denise, sou muito grata por essa oportunidade de me fazer entrar nesse grupo maravilhoso, que é um grupo, assim, muito unido, é um grupo, assim, que uma incentiva a outra, um elogia, às vezes a gente tem dúvida, ai, que cor que eu coloco rejunte, aí uma fala uma coisa, outra fala outra, e a gente vê o trabalho de umas amigas, umas são mais iniciantes, outras estão mais adiantadas, nas adiantadas a gente vê, assim, como modelo, e nas que estão começando a gente se vê no passado, né? Do passado. Eu estou em abril, eu sou ainda muito nova, né?
mas eu acho que eu queria deixar aqui registrado publicamente meu agradecimento a você. Obrigada. E a família, e a equipe, né? É a nossa Uhum. família, realmente. E a Cecília faz os trabalhos que a gente propõe no curso. Eu fiz uma mandala geométrica e ela fez também. Vocês lembram de uma live, mostrei uma live? Não é um trabalho do curso. Eu fiz essa live aqui, essa mandala geométrica, mostrei numa live e a Cecília, eu falei, vamos convidar pessoas, vamos fazer mandala de outras cores. E a Cecília fez, ficou muito mais bonita que a minha. Ah, não. As cores que ela fez, até mais caprichado, o rejunte. Ela vai mostrar para vocês como ela é rosa e como ela conseguiu fazer essa mesma mandala em outras cores. A mandala está aí para você mostrar. Tá aqui, ó. Olha, acho que a sua é maior que a minha. Olha, É. olha como ficou bonita essas duas nuances de cores, né? É um lilás E um azul. e um azul. Dá para ver bem as cores aí, né? Tá dando para ver bem as cores, o acabamento perfeito. Ela colocou o espelho no meio, olha só, o rejunte escuro, como deu uma beleza. Olha que perfeição, o corte. É um corte reto, não é dos mais difíceis, mas tem que cortar muitas iguais. Então, é um trabalho. Muitas peças. 24 peças de cada ladinho desse, É, né? De cada parte é 24. Aqui eu nem contei quantas peças tem. A gente faz, né, Denise, o modelinho e vai cortando no azulejo, né? isso. Vai cortando um por um, alguns quebram, mas eu dei uma sorte que eu comprei os azulejos, mas deu a conta certinha aqui. Foram 3 azulejos de cada cor eu usei. Certo. É, E os menorzinhos que sobraram, eu usei aqui, ó. isso, olha como ficou bonito. Deu acabamento no espelho, né? Olha só. É. Eu, no meu caso, eu fui mais prática. Coloquei umas pastinhas preto e branco. Eu nem tive o trabalho de cortar que teve. Eu tinha umas pastinhas aqui preto e branco e coloquei a pastinha preto e branco no centro. Aqui eu penei, Denise, para cortar essas pastilhas, viu? Porque é de azulejo. É, para cortar. É, Mas está muito lindo, muito perfeito. E obrigada. todo o resultado, o que você sentiu quando você viu ela? Ai, olha, Denise, parece que eu tive um filho, sabe? Porque foi essa a sensação que a gente tá. E eu falei para Denise que essa foi assim, a primeira peça que eu falei assim, olha, gente, eu segui os passos da professora. E quando eu vi as coisas da Denise pessoalmente, eu falei, misericórdia, né? Então eu estou tentando copiar modelo principal, né? A nossa professora. Então eu tentei fazer o melhor possível, né, Denise? Mas O melhor possível que eu podia, dentro das minhas possibilidades. mas ficou lindo e você gostou, né? Eu gostei, dessa eu gostei. É importante a gente gostar do trabalho. Recebemos elogios das pessoas, mas o elogio é bom, mas quando a gente olha e sente orgulho do trabalho da gente, o que dá maior prazer é isso aí. E você fez também, você tem umas pastinhas pequenas, você fez um trabalho diferente. De Nossa Senhora. Tá aí, que você falou que ia dar de presente. Tá aqui. A Nossa Senhora, para mim, é uma coisa especial. Eu acho que ela me inspirou, né? Olha que bonita. Essa vai de presente também? Ah, essa daqui é da minha irmã. Se ela está assistindo, ela pega e fala assim: eu gostei tanto da Nossa Senhora. Eu falei: você não quer que eu faça outra coisa? Entendeu? Porque eu sou devota de Nossa Senhora, eu sou consagrada a ela, né?
Então, Denise, em cada pastilhinha eu pensava assim, tá a mãozinha dela aqui me ajudando, porque as pastilhas são de meio centímetro. Aqui dessa parte aqui do meio, do rosto dela, são pastilhas de meio centímetro aqui. Então eu fiz com pinça. Então, para não ficar aquela coisa muito de uma cor só, a Denise me sugeriu pôr uma cor no rosto dela, né? Eu procurei dar esse acabamento aqui branco, mas foi muito difícil esse acabamento do rosto, não dava para fazer com pastilha, porque era muito grande, né? Então eu tive que pegar as pastilhas e cortar. Denise do céu, foi assim. Mas você sabe que foi encaixando, porque você fazer um rosto é muito difícil. Eu que tenho pouco tempo, né? Ainda bem que era só o contorno, né, Denise? Então, eu não sei se a posição dela é mais assim, que ela está numa posição de oração, de olhinhos fechados, né? Então, eu não sei se vocês gostaram, mas, gente, é tudo perseverança, é tudo persistência, paciência. Eu fiz o acabamento aqui em pérola, não sei se você viu, Isso. que lembra um terço de Nossa Senhora, né? Agora, essas pastilhinhas são de meio centímetro. Meio centímetro. Então foi, mas é assim, rendeu, sabe? Ela me ajudou. Eu falei, tinha a mãozinha dela aqui, falava para você vai conseguir, né? Você colocou alguns espelhos aí para dar um brilho? Não, eu coloquei uns espelhinhos para dar um brilho aqui. Ficou Eu lindo. acho que eu tenho 2 espelhinhos aqui, mas essa pastilhinha brilha também, né? A minha professora também falou para eu passar um olhinho, como é que chama? Não é olhinho, é aquele negócio lustramóveis, né? Isso. Então, e essa pastilha pequenininha brilha muito. Eu pus esses 2 espelhinhos como se fosse uma luz. Exato, ficou Não muito. sei se você gostou, você aprovou aqui? Aproveita. Dá para entender que a sua experiência nas joias está te ajudando bastante. Você tem um olho. Eu quis dar um brilho nela, né? Porque parece que tem umas estrelinhas assim. Mas está de parabéns, está muito, Ai, muito. obrigada, né? E é onde dá perceber que você faz tudo com muita calma, com muito capricho. Se não ficou bom, empurra para lá, empurra para cá. Então, tá de parabéns. Não é fácil realmente ver o rosto. E onde você busca inspiração para fazer os seus mosaicos? Eu sei que tudo é motivo de inspiração. Não, depois eu vou mostrar ele. Ele está querendo que eu mostre aquele outro que é geométrico. Eu falei, daqui a pouco eu mostro, né? A Denise vai pedir depois. Então, a inspiração, eu acho que está tudo a meu redor, está na natureza, eu acho que está nos pássaros, está nas flores, está no pôr do sol, né? Está numa folha. Eu, pelo menos, quando eu fazia meus desenhos, eu me inspirava, né? Mas a Denise, ela dá muitas dicas, ela ensina, porque para você fazer uma folha desenhada é uma coisa, você fazer uma folha de mosaico é outra, né? Você fazer uma flor desenhada é uma coisa, fazer uma flor de mosaico é outra. Então, tudo isso, a gente tem a inspiração, mas tem que ter técnica para realizá-la, né? Como é que você vai fazer uma folha? Então, você assiste uma aula da Denise, você fala, gente, eu vou conseguir fazer a folha, né? Então, então a inspiração essas pedrinhas coloridas, ela, sabe, alegra a vida da gente, né? Então, o colorido dos azulejos e das pedras me recorda as pedras que eu trabalhava preciosas, né? Então, isso me recordava, quando eu pego às vezes uma pastilha de vida, eu lembro uma pedrinha de esmeralda, ou de vários tons, ou de ágata mesmo, que trabalhava, né? E eu criava os colares, brincos e anéis, gente, e transferi essa minha inspiração para o mosaico, entendeu? Então, tem muito disso dentro da gente. Então, a inspiração, eu acho que se a pessoa falar, não, como é que você faz? Copiar, né? Não é copiar, a natureza está aí para a gente ver. Existe uma rosa, existe uma tulipa, existe uma folha, né? E existe uma pessoa, né?
Então a gente tenta passar o que não é nada fácil, com pedrinhas pequenas, a gente conseguir, como eu vi na casa da Denise, um rosto de uma pessoa, sabe, o brilho nos olhos, é tudo uma coisa que você tem que estudar, tem que ter. Eu estou ainda engatinhando, né? Eu estou ainda começando a ficar em pé. Então a minha inspiração, Denise, está na natureza. Na natureza, e nada impede, não é que você copia, né? Eu estava fazendo uma peça aqui, meu marido perguntou como é que você foi? Sobraram umas peças de um trabalho que eu fiz, e eu comecei, eu estava sentada assim, comecei a juntar as pecinhas, como num tangram, né? Aí, ou como num quebra-cabeça, eu falei, gente, eu queria fazer uma tulipa, né? Porque eu já fiz uns vasinhos, que estão muito pesados, de mosaico, mas, assim, sem muita técnica. Mas eu fiz um vaso, que eu acho que ainda está aqui, da Denise, que foi meio, como é que chama? Foi o primeiro vaso que a Denise me orientou, né? Então, a gente pode fazer mil coisas. A gente pode enfeitar uma mesa, né, Denise? Pode enfeitar uma cadeira, pode enfeitar um porta-guardanapo, pode fazer mil coisas. Então, eu acho que é assim, tem que pôr, dar asas à imaginação e acreditar em você, né? Cada pessoa tem suas habilidades, a gente está guardadinha, né? E você conseguiu fazer com o resto do azulejo que sobrou, esse atulinho? Tá aí para mostrar. Fiz. Ai, gente, o resto do azulejo, olha. Olha, eita. Ficou muito bonito. E tem eu fiz aqui um vestidozinho, e tem as folhinhas pequenas que eu coloquei aqui, e fiz com o rejunte escuro, Denise. Como você gosta, eu também gosto. Valoriza as cores, né? Fica muito. O espelhinho é minúsculo, sabe? Porque aqui tem 15 centímetros. Você vê que com 15 centímetros dá para você fazer. Você pode fazer uma composição no aparelho, mandá-la maior, mandá-la menor, várias cores, fica muito lindo, né? Aí eu tô vendo uns coraçãozinhos aí. Eu acho que tem alguém que gostou da minha tulipinha aqui, Tá das lindo. minhas tulipas. Obrigada. E você fez se inspirou num porta-panela para fazer uma coisa. Qual porta? Eu vou te mostrar. Aqui é o porta-panela, que estava em cima da mesa da casa da minha irmã, de madeira, que ela comprou no México, isso. Ó, você tá vendo? Mas, gente, era um negócio perfeito, sabe? É uma pecinha encaixada na outra, né? E aí eu conversei aqui com o meu auxiliar para assuntos acadêmicos aqui, geométricos, né? Então ele falou, a melhor coisa que tem que fazer tem que fazer um modelinho, né? Para a gente seguir e tal. E eu falei, bom, eu quero, agora eu vou fazer do meu jeito, da minha cor, e é bem maior do que o da minha irmã, que é um negocinho desse tamanho. Aí você vai ver o tamanho da peça. Eu usei, ó, essas duas pecinhas aqui, ó, tá até suja, tá vendo? Isso aqui é aqueles, como é que chama, losangos, e aqui era para cortar. Então aqui, Denise, ó, vou mostrar para vocês aí. Aqui, ó, Ela fez uma aqui eu fui cortar. Aqui você vai pôr no losango do lado do outro. Isso a professora também orientou. Você vai colocando, corta aqui, põe o outro e vai indo. Então, do tamanho do azulejo, você vai fazendo os losangos, das cores que você quiser. Então, aqui foi o modelo para cortar reto o losango, né? O azulejo. Aí, depois, dentro dessa reta aqui, eu fiz essas pecinhas aqui. Misericórdia. Viu? Agora ficou isso aqui. Olha que bonita. Igualzinha ao seu porta. Quando você mostrou aquele porta de madeira, eu lembrei que a minha mãe, Ó, olha, é o mesmo, é a mesma. Minha mãe tinha um porta aqui, ele dobrava tudo assim. Esse aí eu não sei se dobrava. O da minha mãe ficava um losango assim. é. Então, você viu que disso aqui, que é um negócio meio sem graça, né, aparentemente,
Eu falei, gente, então não é aqui que está, é nas coisas que você vê, são seus olhos que faz você criar, né? Então eu, por exemplo, tinha peças que eu fazia, de um brinco, por exemplo, que era uma folha. Eu viro uma folha, uma pena, você dá para fazer um brinco, né? Então, esse daqui, comecei com amarelo, terminei com marrom bem escuro, que não sei se dá para você ver. Só que aqui no final não deu para fazer a peça inteira, eu tive que fazer só metade aqui, ó. Não sei se dá para ver, Tá, mas né? tá muito lindo. Tá de É, parabéns. é uma peça também grande, né? Aqui eu nem sei quantas peças tem, que começa com 8, depois aumenta mais 8 para 16, depois mais 8, depois mais 8, eu nem sei quantas peças tem aqui. Foi Começa com 8, e aí vai aumentando 16, aí depois mais 8, 24, 32, e foi indo. Quanto mais peças você vai coisando, maior vai ficando e vai abrindo também é, a peça, sabe? E tá eu não acreditei, falei, gente, eu vou abrir, aí faz todo já risca aqui as peças principais, né? Para você não perder aonde você está, não entortar. Então foi feito. vai fazendo, seguindo o alinhamento, né? E o que sobrou É, aí você fez a tulipa. A tulipa tem amarelo. foi. Aí sobrou, eu falei, gente, o que eu vou fazer com isso? Eu fiz as tulipas, né, que você viu, né? Mas eu gosto de mandala, Denise, é uma paixão que eu tenho, tanto que esse brinque, essa pecinha que eu te mostrei é uma mandala. Ó. Eu ia te perguntar exatamente isso. Você já sabe o que você mais gosta de fazer no mosaico moderno? Olha, Denise, eu vou me arriscar agora um quadro, né? Eu acho assim, cada peça que eu faço, cada coisa, as bandejas também eu achei interessante, entendeu? Agora tem uma infinidade de opções que você oferece e a gente tem que tentar, né? O que eu aconselho a todo mundo, a gente tem que começar do ABC mesmo da coisa, tem que ter humildade de aprender, porque às vezes a gente aprende a fazer algumas coisas e vai, quando vê, acha que está fazendo muita coisa, né? E começa devagarinho. Eu acho que eu tenho uma caixinha ainda, aquela vermelhinha, acho que foi uma das primeiras suas que eu fiz, que por acaso estava guardada aqui. Eu acho que foi a primeira coisa que eu fiz. Aquele mosaico é marroquino, né, que você fala? É. Eu vi você fazendo e aí eu peguei, aí eu fiz a tampa dessa caixinha, o rejunte, não sei se a professora vai, ó, isso aqui, ó, Olha que é com cor. aquela pastilha de vidro. Linda essa combinação azul e vermelho. Né? Então eu fiz essa caixinha aqui, eu peguei, porque essa daqui é de cristal, né? As de cristal, só que eu tinha uma de cristal maior e essa daqui era menorzinha. Ó. Tá linda. E a caixinha ficou toda vermelhinha aqui, ó. Eu tinha guardado, Denise, eu tinha até esquecido que eu tinha ela, que eu guardei. É a primeira, acho que foi a primeira peça que eu fiz. Legal, tá de parabéns. Então, você começou a live e falou que você tinha começado fazendo um curso presencial, agora você está fazendo o meu curso online. Eu sei que ambos têm vantagens e desvantagens. O que você achou do curso online? Como é que está sendo a sua experiência com o curso online? Olha, eu fiz das duas maneiras, né? O curso presencial, a gente tem aquele contato físico direto com a professora, né? Mas agora, depois dessa pandemia e depois com a tecnologia à nossa disposição, a gente tem que aproveitar, né? E às vezes tem uma pessoa como a Denise que mora um pouco distante da gente, a gente não tem condição de ter o contato físico, principalmente gente que eu moro a quantos quilômetros daqui? 170. 170 quilômetros da Denise. Tem gente que é lá do Nordeste, do Norte, Sul, Leste, Oeste. Então, o curso presencial tem a presença física, tem a pessoa olhar,
Mas, gente, eu vou falar para vocês, esse grupo é tão bacana, parece, a gente se encontrou esse final de semana na casa da Denise, parecia que você sempre tinha conhecido aquela pessoa, porque gera uma intimidade, porque eu acho que em arte e ciência, em qualquer canto do mundo, as pessoas se unem, sabe? O artista e o cientista, eu acho que são muito parecidos, né? E aí eu pensei que eu não ia dar certo. Eu fiz um curso online do Supera, que também começou com a pandemia e terminamos com online. Eu acho que todos nós nos saímos muito bem. Tem gente que tem um pouco de dificuldade, mas eu acho que a gente tem que se atualizar. A gente não pode parar no tempo, né? Então a gente tem que aproveitar a tecnologia que tem aí. E eu garanto para vocês, sinceramente, eu aprendi muito com a Denise olhando os vídeos que ela faz com muito capricho, com muita paciência, né? E as amizades a gente cativa mesmo de longe. Eu tenho amigas fora do país que são minhas amigas queridas, né? Então, e quando a gente encontra, foi um negócio assim mágico. Foi o termo que eu usei com a Denise. A gente se encontrou uma amiga que era lá do Maranhão, né? Outra daí de Piracicaba, a Denise, eu acho que a Rosa é de São Paulo, né? É. Então poderia até ter mais gente de outros lugares, né? Eu acho que o que nos une é a arte é uma coisa maravilhosa, entendeu? Então eu acho que assim, presencial é bom, mas dos tempos atuais, está difícil, né? Eu acho que o curso online veio para ficar. E outro dia eu vi uma amiga falando assim, eu não gosto muito de curso online, porque como é que eu as minhas dúvidas, a professora tive dúvidas e tal. Eu, não, você tem que esperar outra semana para tirar a dúvida. No nosso caso, curso online, se surgiu uma dúvida, você estava na sua casa, funciona, ou eu respondo, ou as colegas respondem. Você ficou sem uma resposta alguma vez? Não, não, nada. É uma coisa impressionante. Às vezes eu estou em dúvida. Outro dia, eu acho que era mais de 10 horas da noite, eu peguei e escrevi lá assim, né? Falei, amanhã a professora responde. Gente, não demorou 10 minutos, a Denise estava respondendo, sabe? É lógico que não vou falar para ninguém mandar mensagem 10 horas da noite, mas eu não sei, ela parece que adivinha o pensamento da gente. Eu em nenhum momento fiquei, toda vez que eu tenho dúvida, se não é ela, são as amigas do grupo que tem um pouco mais de experiência. Então, eu acho que, não, sinceramente, e eu estava conversando com uma amiga minha, antigamente a gente não se comunicava por carta. Não, a gente namorava por carta, por telegrama, por não sei o quê. Quer dizer, agora é melhor, porque pelo menos você vê. Antigamente a gente tinha que falar, eu morei fora do país, eu tinha que falar com meus pais por telefone. Hoje em dia você consegue ver o rosto da pessoa, ver a expressão, né? A gente vê que vocês percebem que tanto eu como a Denise estamos felizes, né? E a Denise fazer esse tipo de curso, eu acho que deu muita alegria para muita gente. Obrigada. Nós somos unidos pela mesma paixão, porque a paixão une, né? E o mosaico é realmente apaixonante. Vocês podem ver pela Cecília, pelas outras colegas que estão participando. Hoje a Moni, não sei se você já teve oportunidade, postou um mostro, a Moni do curso junto com o mosaico. Então, ela tem bastante experiência, faz bastante pesquisa. Ela fez um mostruário cortes de folhas e compartilhou com as colegas. Então, isso tudo é muito gratificante. Não é só a professora, vocês não têm só eu para ensinar. Depois que a pessoa faz o curso, evolui e continua com a própria técnica, ela está fazendo os trabalhos dela, que ela do curso já tem a base necessária. Ela continua olhando o trabalho de outra pessoa, ela aprende uma coisa, ela compartilha com os colegas, eu até agradeci ela. Então, as colegas não têm aquele egoísmo, eu sei fazer isso. Não, Não, não tem, não tem.
Não, é como você falar, como é que você faz aquele negócio? A pessoa olha e fala, coisa difícil. Com duas pecinhas você faz uma peça daquele tamanho. Gente, eu acho que essas coisas têm que ser divulgadas, né? É uma coisa tão boa e fez tão bem para mim, por que que eu vou guardar para mim escondidinho, né? A Denise tem coisas tão lindas e eu estava falando para ela que eu cheguei aqui em casa ficar lembrando das flores que fez, né? É uma coisa maravilhosa. Então, eu acho que é um negócio maravilhoso. Eu acho que é bom, a comunidade é boa, mesmo as pessoas que ainda não participam, que estão nos ouvindo, se arrisquem. Eu acho que a gente tem que dar uma chance. Ah, é porque eu não tenho jeito. Eu também achei que eu não tinha jeito. Eu nunca fiz um curso de desenho. Eu comecei fazendo uns garranchos, umas coisas erradas, aí você apaga, vai fazendo de novo. E no mosaico, assim, você tem dúvida, em qualquer momento a Denise responde, ou alguém da equipe responde, né? E vai tirando as dúvidas, e as amigas respondem. Então, não fique assim, acanhadas, não. Eu sou, acho que, uma das mais acanhadas que tem, que fico assim, meio. É que eu tenho uma autocrítica muito grande, né? Mas eu estou melhorando, né, professora? Tá ótimo. Eu quero te agradecer mais uma vez, Cecília. Parabéns pelos seus trabalhos. São lindíssimos. Não precisa ser perfeito, mas precisa ser feito com amor, com carinho, com certeza. Vai ficar uma peça bonita, aplicando as técnicas que eu ensino. E eu queria saber se você tem algum recado para dar para as mulheres que ainda não estão em dúvida se devem começar um mosaico terapia, como eu digo sempre. Eu acho, Denise, que a vida da gente, uma vez num curso, que a vida da gente é como um filme, né? Só que nesse filme nós temos que ser a protagonista deles, nós temos que ser a protagonista da nossa vida, né? Nós que fazemos nossas escolhas que geram constante aprendizados e nessa jornada da vida, né? Então, dando-nos a chance de começos e recomeços, de sermos inesquecíveis, deixando a nossa marca, nosso carimbo. Na hora que você faz uma peça, você deixa a sua marca. Então, a pessoa vai lá, aí vê, com essa peça foi a Cecília que fez, foi a Rosa que fez, foi a Mônica que fez, foi a Isabel, foi a Olga, né? Então, são marcas que ficam aí, né? Para mim, então, eu encontrei no mosaico com a orientação da Denise, com as técnicas ensinadas na asa, a minha imaginação, e poder criar lindos trabalhos. A Denise falava, eu falava, será que eu vou fazer? Mas eu consegui fazer lindos trabalhos e dar um novo ressignificado à minha vida, né? E assumir o protagonismo da minha vida, porque é uma escolha minha, né? Então, a gente precisa viver, não só existir, né? E se eu recebi essa frase de uma amiga minha que eu achei que tem muito a ver com isso, né? Então nós temos que, na medida que a gente usa esse potencial que a gente tem, a gente aumenta a autoestima. Eu acho que melhora a nossa. Cada trabalho que você tem que comemorar as suas vitórias, né? Então isso aumenta nosso amor próprio também, né? Então, foi isso que o mosaico moderno me proporcionou, mas com o meu esforço e por acreditar no meu potencial. Então, eu acho o seguinte: nós temos que tirar a venda dos olhos da alma, porque às vezes nós mesmos pomos vendas na nossa alma, no nosso coração, né? Então, eu acho que a frase final que daria está para tirar a venda dos olhos da alma. E acreditar que você é capaz, né? E sou capaz, né? Exatamente. Muito lindo esse testemunho seu. Muito obrigada Obrigada. mais uma vez pela essas palavras lindas. Realmente são para animar as pessoas que ainda ficam lá assistindo televisão,
tradição, não faz nada de interessante. Vamos fazer, vamos criar, vamos fazer coisas lindas para dar de presente para as nossas pessoas queridas. O Natal está chegando aí. Vamos fazer uma listinha para quem a gente gostaria de dar um presente que fala o coração da pessoa, né? Você fazer com amor alguma coisa bonita, porque o mosaico moderno é uma coisa bonita, diferente, que realmente fala com o nosso coração, o coração do presenteado. Então, dar Com certeza. e ser Tá, presente. eu que agradeço aí a oportunidade, né, que a Denise me proporcionou, de eu dar um pouco do meu testemunho. Eu acho que tem muita gente, cada um tem uma história de vida, né? Então, mas o mais importante é a gente acreditar na gente. Se a gente não acredita na gente, quem que vai acreditar, né? Então, nós temos as ferramentas, e o que eu acho é o seguinte, né? Eu tenho um pouco de dificuldade visual, já falei para a Denise, mas eu não faço disso um obstáculo. Eu falei, enquanto eu puder fazer as coisas, eu estou fazendo, tenho ajuda, né? E segundo a professora, está bem caprichado, então meu olho não está tão ruim assim, né, Denise? Meus olhos estão bem, graças a Deus. Então vamos tirar a venda dos olhos da alma. Eu acho que é importante isso. E a cada trabalho a gente vai acreditando ainda mais que eu sou capaz, né? Você pode até ter uma dúvida no começo, mas você faz um pequeno trabalho, te dá mais confiança para você evoluir, fazer outro trabalho, outro trabalho, outro trabalho. Na hora que você se dá conta, a sua casa está repleta de mosaicos, né? Isso, Eu acho que a vida é sempre os acertos e os erros, aí a gente acha o ponto. Tem que exato. ter um foco, né? Obrigada. Já Obrigada a você. Já é quase 9 horas. Eu vou encerrar a nossa live com um pensamento que eu trouxe do escritor Rumi. Rumi foi um poeta persa do século XIII. Ele disse o seguinte, que a beleza do que você ama seja o que você faz. Então, que a beleza do que você ama seja o que você faz. Eu amo o mosaico, por isso eu estou disposta a ter essa minha paixão, ensinando as mulheres de todo o Brasil a fazer peças lindas e originais, assim como essas peças que a Cecília acabou de mostrar para vocês. São peças originais, cores originais, a ideia foi a mesma, mas você percebe que gera uma coisa que... Então, se você ama aquilo que você faz, aí está a beleza. A beleza está no amor que a gente tem quando constrói alguma coisa. Então, parabéns, Cecília, parabéns Obrigada a você. eu. E, Tá ok, muito obrigada, eu que agradeço. A eu, todo mundo que está assistindo, minhas amigas que estão assistindo, minhas colegas, né? E vamos mosaicar, gente, vamos mosaicar, é muito bom. com certeza. Um beijo no coração. Nós temos um outro encontro no próximo sábado, numa live às 14 horas. E vocês podem me seguir nas redes sociais, no meu canal do YouTube, no Facebook, no Instagram, sempre com Denise Mosaicos. Então, assistam os meus vídeos, deixem os seus comentários, podem postar perguntas, que eu sempre estou disposta a ajudar quem quer a se aventurar no mundo encantado do mosaico moderno. Um beijo, boa noite. Boa noite, Denise, muito obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, um beijão para todos. Beijão Fiquem com por Deus. você também. O Anchieta, ele está aqui do lado, mas ele é como seu marido, não gosta muito de aparecer, não. Gosta de ficar aqui nos bastidores. Tá, Tá bom? Obrigada, viu? Beijão a todo mundo, viu? Deus abençoe a todos. amém.